Lucas 11:13. Lucas 11:13 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, Deus quer dar o Espírito Santo, mas tem que pedir. Amém? Tem que pedir. Às vezes, a gente até prega que é tão simples, e a Bíblia diz que é simples, mas a dificuldade não é a Bíblia, e não é o que Deus diz, é como nós cremos. Amém? A dificuldade é como nós cremos. Porque todas as coisas eram difíceis para quem tinha pouca fé, para quem tinha uma fé muito pequena. Mas Jesus disse que se essa fé pequena funcionar, colocada em ação, essa fé pequena pode transportar montanhas. Amém? Então, você tem uma fé. Eu não me importo se a minha fé, porque eu não posso medi-la, mas eu sei que eu tenho uma fé. Eu sei que você tem uma fé. Se você não tivesse a fé, você não estava aqui. Você não estava seguindo Jesus. Então você tem uma fé. E é essa fé que você tem que aplicar. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ter a evidência do Espírito Santo. Eu quero ter o selo da promessa na minha vida. Amém? Eu pensava assim, quando eu me converti, eu pensava assim: quando eu for batizado no Espírito Santo, eu acho que eu vou curar todos os doentes, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daí eu fui batizado no Espírito Santo, não fiz nada, só falei em línguas. E eu pensei, só que quem dá os dons é quem? É o Espírito Santo. A gente pode pensar uma coisa, e essa coisa que a gente quer fazer não é tão importante quanto ter o dono na nossa vida. Amém? O mais importante é Ele, não o que a gente vai fazer através dele, ou o que Ele vai fazer através de nós é o que Ele quer. A gente é que às vezes quer fazer o que Ele nem mandou, porque o que Deus quiser fazer, desde que a gente busque Ele, e a gente se libere e se entregue a Ele, Ele vai fazer. Amém, irmãos? Ele vai fazer. Só que eu pensava que ia sair no superpoder, sabe? Vou sair no superpoder, vou fazer isso, aquilo. Não aconteceu isso. Mas uma coisa aconteceu. A minha vida foi sendo transformada. E isso é mais importante do que fazer coisas. Amém? A sua vida é mais importante do que fazer coisas. A vida dos outros pode ser importante, mas para você, a sua vida é primeiro. Amém? Sua vida é primeiro. O mundo pode ser importante, as almas que estão lá fora, teus familiares são importantes, você quer ganhá-los para Jesus. Mas antes de você ganhá-los para Jesus, você tem que estar ganho para Jesus. Antes de você salvá-los, você tem que estar salvo. Amém? Você tem que se importar com você. Tem muita gente, por exemplo, que eles querem fazer a obra de Deus, mas eles não se importam com a própria casa. Eles querem fazer coisas. E é isso que o Espírito Santo não quer. Ele quer primeiro que você seja feliz com Ele. Amém? Independente de coisas. Independente de coisas. Você seja feliz com Ele, você o tenha. E Ele tem você também. Amém? Porque se Deus quer, Ele nem precisa de nós para fazer os milagres. Sim ou não? Ele pode fazer tudo. E embora Ele nos escolheu, mas nós não podemos ser vaidosos, querer Ele só para fazer coisas. Nós temos que querer Ele porque Ele é uma prioridade para nós. Amém? Então, para ser batizado no Espírito Santo, Jesus disse assim, Jesus ensinando: se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Se o filho te pedir um pão, tu vai dar uma pedra para ele? Não. Se te pedir um peixe, dá-lhe uma cobra? Não. Se pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Lógico que não. Mas por que Jesus diz isso? Porque tem dúvida, tem gente que tem dúvida. Olha como Jesus é a sabedoria de Deus. Ele sabia que ia ter gente que tem dúvida: será que eu recebi o Espírito Santo ou um outro Espírito? Tem gente que às vezes tem dúvida: eu tenho medo de que um outro Espírito venha em mim e eu estou pensando que é o Espírito Santo. Não tem condição para isso. Porque você está pedindo para quem? Para o Pai. Deus é bom ou é ruim? Deus é bom? Em todo o tempo. Até nas horas que está ruim para nós, Ele continua sendo bom. Mas
Quando Jesus colocou isso aqui, é para não restar dúvida, que quando você pedir o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo. Você não vai receber outro Espírito. Não tem nenhum demônio que tenha legalidade para quando você estiver pedindo o Espírito Santo, ele vir te enganar. Não tem. Está aqui na Bíblia. Então, quando você pedir, peça com fé. É o Espírito Santo que eu estou recebendo. Falei em línguas, é o dom do Espírito Santo. Não entendi nada. Não achei muito bonitas as línguas que eu falei. Você não tem que achar bonito, você tem que acreditar. Você tem que crer. Porque você e nem ninguém sabe o que você está falando. Só Deus sabe e o Espírito. Amém, irmãos? Só Ele. Mas com o tempo, você vai fluindo no dom de falar em línguas, porque isso é um dom edificante. Um dom de edificação. Falar em línguas é algo que você não está enxergando o que está acontecendo, mas é algo que Deus está fazendo na sua vida. Deus está alicerçando sua fé, alicerçando sua vida. Amém? É isso que a Bíblia diz. Quando você fala em línguas, você não está orando pelo fulano, pelo beltrano, pelo ciclano, você não está edificando a vida de ninguém, você está edificando a sua vida. Então esse dom, ele é importante, ele é pessoal, ele é para você, ele é muito importante. Quantas vezes nós falamos em línguas e não falamos em língua porque estamos sentindo de falar em línguas, falamos em língua porque nós sabemos falar em língua, porque recebemos um dom de falar em línguas. Mas quantas vezes nós não estamos nem pensando em falar em línguas, e vem uma alegria tão grande, nós falamos em língua. Nós temos um cuidado para não falar alto, para não assustar as pessoas às vezes, dependendo de onde a gente está, ou até em casa mesmo, entre os da família que são crentes, mas a gente não quer, não precisa mostrar para os outros, mas a gente sente uma alegria aqui dentro. Uma canção às vezes que você está ouvindo, um louvor que você está ouvindo, uma mensagem que você está escutando, e você testifica dentro de você aquela alegria, aquela presença gloriosa. Quem é que está ali se movendo em você? É o Espírito Santo. É Ele que está edificando sua vida. Amém? Ele é importante. Então peça. Quem não fala em línguas, você vai falar. É para você, esse dom é seu. Não desista nunca. Venha sexta e peça. Mas é dia de cura, peça o Espírito Santo. Domingo é da família, peça o Espírito Santo. Terça é do Espírito Santo, peça mais ainda o Espírito Santo. Porque ele tem que ser uma prioridade em todos os cultos para a sua vida. Depois que você for batizado, aí você peça outras coisas. Mas enquanto ele não for ainda, peça a ele. Peça a ele. E depois que você falar em línguas, dê liberdade para falar em línguas. Não fique pensando, eu estou na carne falando em línguas. Mas a palavra de Deus diz que eram eles que falavam. Não era Deus que falava através deles, era eles que falavam. E o Espírito neles. Amém, irmãos? Então é o Espírito neles. Então, Jesus disse assim: se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que é bom não vos dará o Espírito Santo ao que lhe pedir. Então tem que pedir, como tudo na vida tem que pedir. Tem que insistir. Vamos para a pergunta de hoje, pergunta 7. Nós podemos entristecer o Espírito Santo? Podemos? A gente pode entristecer o Espírito Santo. Vamos ver então Efésios 4, 17, 32. O modo como vivemos pode entristecer o Espírito Santo. Vamos ver. Efésios 4, 17 ao 32. Glória a Deus. Diz assim: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade da sua mente. No quê? Vaidade da sua mente. É um dos cuidados que a gente vai ficando um crente maduro e a gente vai aprendendo, irmãos, que para Deus não interessa a vaidade e Deus detesta o orgulho. Deus ama a humildade. Amém? A humildade. Então, humildade também não é pobreza, humildade não é escassez, humildade não é esse tipo de coisa. Humildade é quem é manso e humilde de coração, que quer realmente fazer a vontade de Deus. Nega suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Então não anda mais na vaidade de sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então o nosso coração
tem que ser quebrantado. Nosso coração tem que ser quebrantado. De vez em quando você tem que derramar uma lágrima. Você chora de vez em quando na presença de Deus? Quantos aqui choram na presença de Deus? Derrama uma lágrima de vez em quando na presença de Deus. Não é feio, irmão. Feio é a gente ser igual uma estátua, que não chora, né? Já viu estátua chorar? Não chora. Mas chorar, se quebrantar, Deus espera isso de nós. Então, na dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovais no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, se vestir, se revestir, se despojar, se despir. A gente foi para o banho antes de vir no culto, estava com outra roupa, né? A gente foi para o banho, se despiu, foi para o banho, tomou banho, ficou limpinho, botou outra roupa. É ou não é? E aí a gente veio para o culto. Então a gente se despiu da roupa, aquela roupa que já estava mais usada, e se vestiu de uma roupa mais limpa. Mas a gente não disse assim, ó, roupa, sai do meu corpo. Depois que tomou banho, roupa, salta do roupeiro e me veste sozinho. Não. A gente teve que escolher a roupa e a gente teve que vestir a roupa. Assim, nós temos que nos revestir de Jesus. Temos que nos revestir da palavra de Deus, revestir daquilo que Ele nos ensina, dos ensinamentos. Amém? Colocar em prática na nossa vida. Não só como mero ouvinte, porque acaba muito mal. Então, aqui diz assim, ó. Que portanto no trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovais no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Diga, eu sou criado em verdadeira justiça e santidade. Esse é o novo homem. Eu não sou mais o homem velho, eu sou um novo homem. Você é um novo homem, uma nova mulher. Então você agora é revestido para andar em justiça e santidade. Por isso deixai a mentira. Diga, a mentira não faz parte mais da minha vida. E a Bíblia diz aqui, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Somos membros um dos outros. Não é para mentir para o próximo, é para falar a verdade para o próximo. É para conversar com o próximo. As pessoas têm que ter confiança nas suas palavras. Amém? O que você fala é a verdade. Você nunca mente. Você não mente nem de brinquedo. Amém?